Sabe quando a gente escreve algo que na nossa cabeça tá super claro, mas na hora que outra pessoa lê, vira uma confusão danada? Pois é. Muitas vezes o problema não tá nem nas palavras que a gente escolheu, mas sim na ordem em que elas aparecem. Hoje a gente vai mergulhar nesse poder meio que secreto da estrutura das frases. Vamos ver como isso pode ser a linha que separa uma mensagem cristalina de um belo de um mal-entendido. Bom, para a gente entender qual é a solução, primeiro a gente tem que olhar para o problema, né? E o problema é o seguinte: às vezes, uma frase meio desorganizada, digamos assim, pode acabar criando um duplo sentido. Isso pode gerar umas situações até engraçadas, mas o que é pior, pode levar a interpretações totalmente erradas. A gramática tem um nome para isso: ambiguidade. Será que isso é possível? Uma frase só, com dois sentidos completamente diferentes? Ah, a resposta é um sonoro sim. E olha, que isso acontece o tempo todo, viu? E a grande culpada, quase sempre, é a bendita organização das palavras na frase. Vamos dar uma olhada num exemplo clássico que mostra isso direitinho? Olha só essa frase. Numa primeira lida parece um elogio super inofensivo, não é mesmo? Ah, que bonitinho. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, dependendo de como se interpreta, o significado muda da água para o vinho. E fica, digamos assim, bem mais provocador. E aí é que está o pulo do gato. A estrutura da frase abre essa brecha para duas leituras. Na primeira, super tranquila, estamos falando do cãozinho, do pet. Agora, na segunda a gente tem um insulto direto ao coitado do marido. Toda essa confusão, toda essa ambiguidade nasce justamente da ordem das palavras. Então a pergunta é: como que a gente fecha essa porta para a confusão de uma vez por todas? A resposta, olha só, está num princípio básico do português. E é aqui que a gente entra no território da solução. O nome dela? Ordem direta. Dá para pensar nela como se fosse a configuração de fábrica do português, sabe? Aquela que vem prontinha para garantir a máxima clareza. É a estrutura mais lógica, a que nosso cérebro entende sem fazer esforço. É a nossa melhor arma contra o tal do duplo sentido. Mas por que essa tal de ordem direta funciona tão bem? É simples, ela segue uma lógica que o nosso cérebro, olha, adora. É como se fosse uma sequência natural que vai respondendo às perguntas na ordem certa. Primeiro, quem fez alguma coisa, depois, o que essa pessoa ou coisa fez, e por fim, e os detalhes, como foi, onde. É quase uma historinha contada em uma frase só. Então, essa aqui é a fórmula mágica da clareza. Primeiro, vem o sujeito, que é tipo o protagonista da nossa frase. Logo depois, o verbo, que é a ação que acontece. Aí vem os complementos, que são as informações que o verbo precisa para fazer sentido. E por último, lá no finalzinho, vem os adjuntos, que são aqueles detalhes extras, sabe? Onde aconteceu, quando, como. Ok, na teoria a fórmula parece bem simples, né? Mas, e na prática, como é que a gente acha cada um desses elementos numa frase mais longa, mais complexa, principalmente quando ela tá toda bagunçada? O segredo, gente, é ter método, é ir por partes. Olha só essa frase aqui. Dá para entender o que ela quer dizer, claro. Mas a estrutura dela tá toda invertida. É como se fosse um quebra-cabeça com as peças fora do lugar. Os termos não estão onde a gente espera encontrar. E isso é ótimo. Vai ser o nosso campo de treinamento perfeito para a gente aplicar o método da ordem direta. Então vamos lá. Passo número 1, e isso vale para sempre: achar o verbo, ou no caso, a locução verbal. Pensa no verbo como o coração da frase, sabe? É um motor que faz tudo acontecer. Aqui na nossa frase, o verbo é garantido. Pronto. A partir dele, a gente consegue desvendar todo o resto. Beleza, achamos o verbo. Agora vem a parte mais legal, que é achar o sujeito. E tem um truque muito simples para isso. É só fazer uma pergunta direto pro verbo. Assim, ó. O que é garantido? E a resposta que a frase nos dá é o direito ao voto. Bingo! Esse é o nosso sujeito. Muita gente cairia na armadilha de achar que o sujeito é aos homens, mas não é. Essa pergunta pro verbo não deixa a gente errar. Certo. Agora a gente já tem as duas peças mais importantes do nosso quebra-cabeça: o sujeito e o verbo. O resto agora fica fácil. É só uma questão de encaixar as outras peças no lugar certo, seguindo aquele nosso mapa da ordem direta. O resultado vai ser uma imagem muito, mas muito mais clara. E pronto, olha só que diferença. O sujeito, o direito ao voto, foi lá para o começo da frase, assumindo o papel de protagonista. O verbo, é garantido, vem coladinho nele. E os outros termos se encaixam naturalmente depois. A frase não só ficou mais direta, como a leitura agora flui, que é uma beleza, né? Bem mais suave.
E agora chegamos na parte que talvez seja a grande recompensa de entender tudo isso sobre ordem das frases. Porque esse conhecimento é, na verdade, o segredo para dominar um dos maiores pesadelos de quem escreve, o uso da vírgula. E não tem nada de mágica aqui, é pura lógica. Vamos comparar as duas versões lado a lado. Na versão indireta, a gente precisa usar as vírgulas. Por quê? Porque elas funcionam como um aviso para o leitor. Como se dissessem, opa, atenção aqui, esses pedaços da frase estão fora do lugar original deles. São umas pausas meio forçadas. Agora, olha a versão na ordem direta. As vírgulas sumiram, simplesmente porque não tem mais nada fora do lugar para a gente precisar sinalizar. A frase só flui. Então, a grande sacada é essa. A vírgula, muitas vezes, funciona como uma placa de trânsito na frase. Ela está ali para sinalizar, cuidado, trecho deslocado à frente. Quando está tudo no seu lugarzinho certo, bonitinho, na ordem direta, a gente simplesmente não precisa dessas placas. A necessidade delas diminui, e muito. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu. Qual foi o código que a gente decifrou aqui? Primeiro, a clareza mora na ordem direta, com o sujeito e o verbo de mãos dadas no começo. Segundo, para desmontar qualquer frase, o segredo é sempre achar o verbo primeiro e depois fazer a pergunta para ele. Terceiro, bagunçar essa ordem pode criar confusão. E por fim, o mais importante talvez, as vírgulas não são enfeites. Elas são como bandeirinhas vermelhas sinalizando que alguma coisa foi tirada do seu lugar natural. No final fica essa reflexão. É claro que a ordem inversa tem seu valor, né? Para dar ênfase, para criar um estilo diferente, mas pensando na comunicação do dia a dia, na batalha, para se fazer entender sem ruído, qual estrutura realmente dá mais poder e clareza? A escolha entre a ordem e a desordem, no fim das contas, é o que define se a nossa mensagem vai chegar inteira no destino ou se vai se perder no meio do caminho.